Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro 11 Portas para a Escuridão, da autora C.J. Tudor. A C.J. Tudor é uma autora inglesa que escreve livros de horror, suspense, mistério. Eu já li todos os livros dela publicados anteriormente, estou com eles aqui para passar rapidamente só para lembrar para vocês. O Homem de Giz, O que Aconteceu com N, As Outras Pessoas e Garotas em Chamas. Todos esses livros foram publicados no Brasil pela editora Intrínseca, que também agora traz o lançamento quentinho e, diferente dos outros, um livro de contos, 11 portas para a escuridão. E eu vou deixar o link para a compra deste livro aqui embaixo, caso ao final do vídeo você se interesse e queira utilizar os meus links, você ajuda bastante o canal. Então dá uma olhada no box de informações, aproveite e já curte o vídeo, e se for novo por aqui e curtir o conteúdo, se inscreve. Eu sou muito fã de contos, fiquei particularmente curiosa quando eu vi que o próximo livro da C.J. seria de contos, porque eu já acho a narrativa da autora muito ágil, muito envolvente em poucas páginas, então geralmente quem escreve assim também consegue cativar bastante em contos. Eu posso dizer pra vocês que a C.J. é uma excelente contista. Nos 11 contos deste livro, ela consegue envolver, trazer aquele tipo de história intrigante, com um bom mistério, com uma boa narrativa. Sabe aquelas histórias que, sei lá, eu associo muito às minhas tardes de infância, às minhas tardes de adolescentes, em que eu gostava muito de assistir aqueles filmes de suspense na TV. Até hoje eu adoro esse tipo de trama, então eu acho que ela traz um tipo de trama aqui muito cativante. E toda vez que eu começava um conto, eu já ficava ansiosa e curiosa para saber qual seria o conto da vez. A ponto, gente, de também eu realmente conseguir lembrar de cada um dos contos sem esforço. Isso pra mim é um grande indicativo de que é um livro de contos muito bem sucedido, um livro com contos interessantes, porque aqui nós temos 11 contos. Eu vou depois mostrar mais detalhes dessa edição que tá lindíssima, mas então, cada um desses 11 contos eu consigo lembrar claramente só pelo título. Às vezes em livros de contos eu me perco nos contos, às vezes eu preciso, esse é tal conto, só pra lembrar um pouquinho rapidinho. Este aqui eu não preciso. Eu abri esse livro aqui antes de começar a gravar e eu me dei conta que todos os contos estão muito bem gravados na minha mente, justamente porque são envolventes e trazem histórias interessantes. Eu vou comentar rapidamente então sobre esses contos, pra gente discutir um pouquinho mais, mas eu já adianto que se você curte contos de suspense, contos esquisitos, aquele conto que você pega em poucos minutos já termina, um conto que vai despertar sua curiosidade, você muito provavelmente vai amar esse aqui. Eu acho que é um dos melhores livros da C.J., e curiosamente, até a história do livro é interessante e eu fiquei feliz por esse livro ter surgido, porque na verdade ela conta aqui na introdução que ela ia entregar outro livro, mas ela estava passando por um momento muito difícil em sua vida e ela não conseguiu gostar deste outro livro que escreveu. Então ela falou com seus editores para simplesmente descartarem o livro, né? É uma decisão muito difícil que envolve muita gente. E para não ficar sem entregar um livro antes da ideia do próximo, ela então reuniu alguns contos que já tinha, escreveu contos, enfim, e trouxe este livro 11 Portas para a Escuridão. Então foi um livro que surgiu de uma necessidade aqui, porque ela queria entregar algo para os seus fãs, para os seus leitores, para não ficarem sem nada, né, já que ela estava descartando o livro e ia começar a escrever outro do zero, mas ela não poderia ter tomado uma decisão melhor, porque esse livro aqui tem muita força como um livro próprio, um livro que deveria estar nas prateleiras. Eu, inclusive, nem sei exatamente onde o encaixo aqui nos livros da C.J., mas ele é um dos meus favoritos da autora. Antes de mais nada, de fato, antes dos contos começarem, ela escreve sempre uma introdução, contando quando surgiu a ideia, como surgiu a ideia para cada um desses contos. Isso por si só já é bem legal, porque, por exemplo, o primeiro conto, Fim da Linha no Mar, nós temos um cruzeiro macabro. Esse é um conto de, digamos, horror pós-apocalíptico. A gente vai recebendo as informações aos poucos, mas a gente percebe que simplesmente a vida na Terra acabou, está envenenada, as pessoas morreram, e alguns poucos sortudos mais ricos conseguiram entrar em navios de cruzeiros. Esses navios, então, são protegidos e autossuficientes, e eles precisam, então, estar nesses navios pelo resto de suas vidas. Mas para que isso aconteça, o navio precisa ter algumas regras. E aí nós temos os criadores aqui. Na superfície, de fato, na superfície, parece tudo uma maravilha. Porque aqui nós temos um navio, digamos Disney, não pode falar exatamente que é Disney, mas de fato é um cruzeiro da Disney. Inclusive a autora teve a ideia quando ela estava num desses cruzeiros com sua família, né, pensando como seria um cruzeiro pelo resto de sua vida. Porque esses cruzeiros familiares têm todo aquele ar de festa, né, aquele ar alegre.
Mas e se não fosse bem assim? E se escondesse algo muito mais macabro por trás? Então a protagonista desse livro já é uma idosa, ela tá completando 75 anos e ela já está no cruzeiro há 50 anos. Muita gente nasceu naquele cruzeiro, não faz a menor ideia de como é a vida na Terra. E as pessoas, os criadores ali responsáveis pelo navio, querem que isso continue dessa forma. Então a gente vê que tem várias regras aqui, algo muito obscuro, e para que a vida ali funcione, por exemplo, as pessoas são sumariamente aposentadas quando atingem determinada idade, está chegando perto a idade da protagonista, então ela seria, digamos, assassinada, né? Mas todos eles, na verdade, já concordam com tudo isso, porque simplesmente o navio não pode abarcar aquele tanto de gente para o resto da vida, até porque as pessoas continuam a nascer. Porém, quando tá chegando perto aqui da vez da personagem, algumas coisas estranhas começam a acontecer nesse navio, inclusive um assassinato. Ela começa a investigar e se sente viva ali depois de muito tempo, né? Porque ela já passou por muita coisa, ela tava meio que anestesiada, a vida no navio estava sempre igual, mas ela começa a perceber que ainda há algo que ela precisa viver. Eu achei que o final desse conto contém uma ironia muito grande, sabe? De uma certa forma, uma crítica interessante. Então foi um conto envolvente, é um dos maiores contos do livro, ele tem umas 50 páginas, outros são um pouquinho menores. Afinal de contas, o livro em si não passa de 300 páginas. Isso me fez pensar que alguns dos contos seriam muito rápidos, e às vezes em contos muito rápidos eu tenho dificuldade em me envolver. Isso não aconteceu nesse livro, eu consegui me envolver em todos os contos, e os poucos contos que são realmente bem curtinhos e mais rápidos, eles servem a esse propósito, sabe? Eles foram escritos para serem assim. O segundo conto do livro é O Prédio. Esse é um conto estilo aventura adolescente de um terror primordial, digamos uma vibe meio Stranger Things, sabe? Alguns adolescentes vão visitar uma propriedade em que eles não deveriam estar, algo meio abandonado, algo meio macabro, e vão encontrar muito mais do que eles desejariam numa aventura. Então, ele me dá uma vibe, assim, de terror adolescente, daquele terror que a gente gostava de assistir e consumir, sabe? É um conto sem muitos altos, mas também sem baixos, de um grupo de garotos. E a autora conta que teve a ideia por conta justamente de certa área da cidade em que ela via as coisas bem decrépitas e acabadas. Ela costumava passear com cachorros, né? Ela trabalhou como passeadora de cachorros, a C.J. Tudor, e ela chegava em uma determinada área que era muito macabra, assim, né? A construção meio abandonada. E depois ela descobriu que houve assassinatos por lá, enfim. O terceiro conto do livro é Blues da Fuga, também é um conto muito legal. Esse aqui, inclusive, é um conto que ela fala que é tipo homenagem a Stephen King. A C.J. Tudor tem muita influência de Stephen King, ela é muito fã do autor. Aliás, as referências da C.J. Tudor todas também combinam muito comigo, né? Eu acho que ela tem um gosto muito parecido com o meu, porque ela, em alguns momentos do livro, fala de Shirley Jackson, que eu amo, fala de Stephen King algumas vezes. Ela mencionou Hotel California como, inclusive, uma certa inspiração em algum dos contos, que é uma música que eu adoro. Então ela vai trazendo aqui algumas referências e todas elas são coisas que eu também consumo e que eu curto. Eu acho que a gente tem uma vibe parecida, né, amiga da CJ, de gostos literários e gerais. Por isso eu me sinto tão entretida, sabe, nos contos dela. E então esse Blues da Fuga, ela disse que era uma época em que ela andava pensando muito em Stephen King, e é o conto que ela acha que tem mais influência dele. Antes de começar, ela fala, né, espero que goste da minha homenagem ao Sr. King. E é sobre um certo bar, né, um certo local, que um casal passa a visitar, e lá tem um homem que é conhecido como um homem gordo, mas na verdade ele é um homem extremamente magro, né, um homem gordo é mais um apelido por conta do seu talento musical, então ele passa a assombrar a todos com o seu enorme talento, mas esse homem também sempre anda com uma certa caixa assim perto dele, e carrega um chapéu. Este casal de namorados aqui, noivos, se envolvem aos poucos com ele, mas o acham meio macabro de certa forma. É um conto de coração partido, ele já avisa desde o início. Este homem, o músico, tem uma namorada que trabalha num dessas casas de striptease. O conto se desenvolve então no relacionamento desses dois casais, com algumas reviravoltas, né? Esta mulher que trabalha numa casa de striptease termina um relacionamento, só que este músico vai ficar extremamente arrasado e o casal passa a suspeitar de algo macabro. É um conto com uma reviravolta aqui inesperada ao final, realmente não esperava nesse sentido, assim. Quando eu tava lendo, eu precisei ler 2 vezes, como é? Sabe? Como você fica surpresa, não esperava. Gostei bastante desse conto, um dos meus favoritos, e você percebe sim a influência aqui de Stephen King até na forma, na estrutura narrativa, na forma como ela apresenta algumas coisas do conto. Vamos para o próximo conto. Como eu disse, basta ler o nome pra lembrar. Negócio Fechado. Negócio Fechado, ela fala que foi numa época em que ela estava tentando vender algo pra sua mãe, né, pra comprar um apartamento da aposentadoria da sua mãe.
E o mercado imobiliário cresceu muito durante a pandemia, né? Então ela escutava muito isso de negócio fechado, negócio fechado. E temos aqui, então, corretores imobiliários, um homem inescrupuloso que quer fechar o acordo de sua vida, o acordo de sua empresa, numa grande mansão ali no bairro que este homem idoso nunca, absolutamente nunca abriu mão, nunca quis vender e parece que agora vai dar certo. Só que esta mansão também esconde algo extremamente bizarro por trás, né? E este negócio pode não estar tão fechado assim, ou na verdade o negócio fechado é algo completamente diferente do que este corretor imobiliário inescrupuloso imaginaria. Próximo conto, o leão. A CJ menciona que ela sempre via uma arte de um leão numa parede e ela às vezes passava e achava que a arte estava um pouco diferente, imaginava que o artista havia mexido um pouquinho e depois chegou em um momento que a arte não estava mais lá e isso então despertou aí sua criatividade para criar uma história também, uma aventura entre garotos, uma aventura aqui na infância ainda, né, a pré-adolescência. Alguns garotos que vão desviar do caminho, passar por uma rua, algo que o narrador do conto vai se arrepender pelo resto de sua vida, pois, como ele próprio diz no início, se eles não tivessem feito isso, pegado esse atalho, talvez todos eles ainda estivessem vivos. E aí a gente vai conhecer este leão na parede, que parece também sempre mudar, que parece ter algo ali meio fantasmagórico envolvido, e como ele vai impactar a vida desses 4 amigos. De fato, uma vibe também Stephen King, gente. Você sente algo neste conto, nesse sentido. O próximo conto, Glória, ela vai usar uma personagem que já apareceu em outro de seus livros. 2 personagens que já apareceram em outros de seus livros. É que a Glória apareceu no Que Aconteceu com Anne, e a outra personagem, que é uma garotinha com talentos, aparece as outras pessoas, no livro As Outras Pessoas. Ela une essas 2 personagens, ela menciona que gosta muito da personagem Glória e que quando ela descartou aquele livro que ela estava escrevendo, os únicos trechos que valiam a pena eram justamente os que traziam essa personagem. Eu gostei desse conto, tá? Conto curto também, mas é interessante a interação entre a Glória, uma assassina de aluguel, né, que faz algumas limpezas também de assassinatos, e a garotinha que nós já conhecíamos quem leu o livro As Outras Pessoas. O próximo conto depois desse é Eu Não Sou o Ted. Esse é um conto muito curto, em que um personagem chega em determinado local e todos acham que ele é o Ted, e o Ted aparentemente é podre de rico, tem absolutamente tudo, e ele continua falando que ele não é o Ted, e ele continua até, será que ele vai abrir mão de ser o Ted ou não? Aqui tem alguns valores morais envolvidos na história, ele é muito curtinho, mas ele é fechadinho, sabe? Bem fechadinho. No próximo, o último encontro também é um dos mais legais do livro, é um dos que mais envolvem esse aspecto da escuridão. Todos eles, na verdade, são portas para a escuridão, como diz o título, né? Mas esse especificamente, digamos que seria um protagonista. Temos um mundo pós-apocalíptico em que a escuridão tomou conta, criaturas entraram pela escuridão. E aqui um personagem que vai com sua filha em direção a uma mansão rural por estradinhas na Inglaterra. E a personagem, a autora, fala justamente da ideia quando ela se mudou da cidade para um local mais rural, com muitas estradas bem pequenas, uma reunião de amigos que não se vê há muito tempo, mas o mundo tá acabando praticamente, né? Eles resolvem, então, todos se isolarem ali por um tempo. O homem que a gente acompanha desde o início do conto leva sua filha criança junto para esta casa, para esta reunião de amigos. E este local, supostamente, deixa as criaturas fora, né? Ele é um local fortificado, um local autossuficiente. O anfitrião, que é um dos seus amigos mais ricos, que ele nunca se deu muito bem, né? Ele sempre teve um certo problema com toda essa riqueza, e a postura desse amigo é o que convida a todos, e ele quer propor algo que os ajudaria a todos ali, já que o mundo está insustentável. Só que as coisas saem completamente do controle, então aqui a gente tem uma mansão em que algumas pessoas começam a desaparecer. É um conto bem divertido, eu diria, sabe? Divertido nesse aspecto suspense e terror. E também não imaginava o final, mas achei que foi o melhor fechamento que ela poderia trazer, gente. Ela traz algumas reviravoltas e ela menciona que ela escrevia muitos contos, né, antigamente. Quando ela estava começando a escrever, né, começando a ter essa veia de escritora. E alguns contos ela vendia para revistas, e existiam alguns pré-requisitos, como ter 2.000 palavras e alguma reviravolta ao final. Então você pode aguardar reviravoltas ao final desses contos, alguns desses contos. Vou mencionar agora os últimos contos. A Loja de Cópias. Eu já tinha, inclusive, lido uma história muito parecida com a Loja de Cópias do Ray Bradbury.
Aqui tem uma personagem que quebra determinada coisa em sua casa e uma amiga menciona sobre essa loja de cópias que você entrega o que quebrou ou o que você quer consertar e essa loja traz de uma forma melhor ainda, traz aperfeiçoado, só que as coisas saem completamente do controle aqui também. Um conto que vai trazer aqui o duplo, né, supostamente, de uma certa forma, o duplo, a cópia, o original, o que está ali aperfeiçoado. É bem curto, né? Não vai se aprofundar muito. E eu já imaginava totalmente esse conto, porque de fato ele me lembra muito um conto do Ray Bradbury, que acho que está presente no Homem Ilustrado, se eu não me engano. Ou nesse, ou na Cidade Inteira Dorme e Outros Contos. O conto Poeira é esse que ela traz, inclusive no começo já a referência do Hotel Califórnia. E aí ela conta, né, que teve a ideia quando ela tirou as primeiras férias depois da pandemia. Ela foi para as, acho que Ilhas Canárias, creio eu. Então ela tava ali com sua filha e a filha ficava, quando é que nós vamos embora? E aí ela respondeu para a filha uma coisa que não tem aqui na observação no livro, mas que eu peguei a referência. Ela diz para a filha que a filha pode fazer check-out na hora que quiser, mas nunca vai realmente embora. Basicamente ela usa uma frase, um verso, né, de Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave. Então ela menciona já desde o início do conto essa referência de Hotel California, que é este hotel muito convidativo, mas que na verdade você está preso e nunca mais vai embora. E o conto se passa num hotel, né? Então a gente acompanha aqui uma senhora que procura esquecer algo muito traumático em sua vida. E ela tá ali nesse hotel supostamente idílico, porém há uma grande poeira, né? Por conta de coisas ambientais ali que aconteceram, que tá vindo do Saara. E existe um nome aqui, tá? Pra esse fenômeno, é porque eu esqueci agora, o vento ou alguma coisa. E a CJ quase passa por tudo isso, porque quando ela chegou, a pessoa do hotel, na vida real, tá? Quando ela chegou lá, a pessoa do hotel falou que ela teve sorte, porque na semana anterior havia acontecido esse fenômeno ali que deixava tudo repleto de poeira, o céu ficava meio alaranjado, vinha a poeira do deserto, as areias do deserto do Saara e tudo mais. Tudo isso acendeu a ideia para o conto. Esse conto tem referência a Shirley Jackson, tem referência a Stephen King, e a personagem então está ali nesse hotel, nesse resort litorâneo ali, à beira-mar. Só que começam a acontecer algumas coisas assim esquisitas, sabe? Algumas coisas meio fora do lugar, parece que ela está perdendo a cabeça, então há algo psicológico aqui envolvido. Algo que ela está suprimindo ali na sua mente, né? Algo que está ali prestes a vir à superfície. E aí depois temos o último conto do livro, que eu acho que tinha um grande potencial. Gostei do conto, mas eu não curti o final, eu acho que ele ficou muito inconclusivo. Eu acho que é o único conto do livro que eu acho que poderia ser um pouco melhor em relação ao fechamento, que é o Ilha das Borboletas. Ela menciona que quando era mais nova, a CJ foi passar férias na Turquia com as amigas, e em determinado ponto elas foram para uma ilha, que era a Ilha das Borboletas, para acampar, né? Era uma coisa ainda muito rústica, não existia estrutura nenhuma ali na Ilha das Borboletas. Levaram elas de barco e elas precisavam aguardar o barco voltar para buscá-las, porque não tinha como sair dessa ilha. E ela ficou pensando, e se nunca saíssemos dessa ilha? E criou este conto, que é também pós-apocalíptico. Então vocês notam que tem várias histórias pós-apocalípticas aqui, que é um subgênero que eu adoro, histórias apocalípticas, pós-apocalípticas, com horror, com suspense. Então várias me chamaram muita atenção nesse sentido. E aqui temos um grupo de personagens que ouvem falar dessa ilha e que talvez lá eles consigam se isolar, né, de todo o apocalipse que está acontecendo. Porém, quando eles chegam na ilha, aliás, quando eles já estão perto de chegar na ilha, há algumas minas, as coisas começam a explodir, então há alguma coisa ali querendo proteger a ilha. Alguns deles conseguem chegar à ilha, mas eles vão perceber que há algo também muito esquisito ali, oculto. Alguns corpos que eles encontram em estado avançado de decomposição, colocados de uma forma, assim, dispostos de uma forma esquisita. Então talvez tenha um assassino ali naquela ilha, né? Um assassino oculto, e algumas coisas começam a acontecer com eles próprios. Eu acho que é um conto com muito potencial, inclusive um conto com potencial para ser um romance, nesse caso. E aí ele termina muito abruptamente, assim, e eu não curti muito o final, mas eu não consigo nem dizer que eu não gostei desse conto, porque eu gostei muito da premissa do conto de acompanhar. Eu só acho que ele deixa a desejar nesse aspecto. Então eu me surpreendi muito positivamente, porque às vezes em livros de contos eu amo alguns contos, mas às vezes em relação a um ou outro eu fico penando pra terminar, porque eu acho um conto meio chato. E isso sempre acontece porque é natural em livro de contos ter essa oscilação
Eu não digo que não tenha oscilação aqui, porque algumas histórias são realmente melhores do que outras, mas todas as histórias ficaram num excelente nível, gente. Num nível de bom para cima. Não teve nenhuma história que, enquanto eu estava lendo, eu queria que terminasse. Pelo contrário, eu nem olhava as páginas, sabe? Quando você olha quantas páginas faltam pra terminar, às vezes, enfim, pra ir pro próximo conto. Isso não aconteceu. Eu terminava muito rápido um conto porque eu me envolvia nesses contos, então eu realmente fiquei surpresa como a C.J. Contista é uma excelente escritora. Alguns autores se dão muito bem nos romances, mas não tão bem em contos, sabe? E a C.J. se dá muito bem em contos. Assim como o ídolo da C.J., o Stephen King, né? Como eu já mencionei aqui, o Stephen King é um excelente contista, um excelente romancista. E a C.J. consegue sim trazer contos muito legais. Esse livro me deu uma vibe, inclusive, também meio parecida com o que eu senti lendo O Telefone Preto, do filho do Stephen King, o Joe Hill. Então, sim, uma excelente coletânea de contos de suspense, contos apocalípticos, contos de terror. Se você curte esses gêneros, eu acho sim que você vai curtir bastante esse livro. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes da edição, gente. Desde a capa, você abre e percebe que ele é todo ilustrado. Essas ilustrações já dão toda uma vibe no livro, né, pra você entrar nesse aspecto sombrio das histórias. Então, passa pelo sumário e sempre, como eu mencionei, no início de cada um dos contos temos uma ilustração referente ao conto e também uma explicação, uma introdução de como surgiu a ideia para este conto. E aí começamos os contos. Folheando aqui para vocês verem um pouquinho melhor o livro, como o livro está lindíssimo. Ele tem alguns detalhes nos títulos dos contos. Realmente gostei muito, assim, da vibe sombria. Eu acho que, no final das contas, às vezes a gente se sente até mais inserido na história, de acordo com a diagramação do livro. Esse tem uma excelente diagramação, com papel de qualidade, né? Eu sempre menciono pra vocês como eu gosto de encontrar papel de qualidade nas edições. Um tipo de papel durável, sabe? Que você mantém na estante e não vai se acabando com o tempo, se deteriorando. A Intrínseca sempre traz excelentes edições. Eu tenho livros da Intrínseca muito antigos que estão perfeitos. É aquela edição de qualidade e aqui para quem gosta de um bom suspense, uma boa aventura de mistério e horror. Vou deixar, como eu já mencionei, o link para a compra aqui embaixo, mas espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais desse lançamento quentinho da C.J. Tudor pela Intrínseca. Me conta se você já leu algo da autora, se quer ler isso aqui, se já leu, vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Beijo enorme a todos e até a próxima!